Bom dia, que manhã gostosa para nós estarmos na presença de Deus. Aqui em Maringá nós tivemos muita chuva, que foi muito bom e hoje está uma manhã muito gostosa. Opa, muito fresquinha. Perdão, estava tentando centralizar aqui meu telefone para que nós possamos começar a nossa live logo pela manhã. Que gostoso estarmos aqui na presença de Deus logo de manhãzinha, né? Bom demais começar com essa presença santa, com essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Vanessa, Eliane, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Graças a Deus, eu estava dizendo que aqui tá muito gostoso hoje em Maringá, tá fresquinho, choveu muito e hoje tá assim um dia muito agradável. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar de saúde da alma. Olha só a mensagem de Deus hoje para nós, como nós devemos manter a nossa saúde da alma. Olha só a mensagem de hoje. Estamos aqui reunidos, né, junto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo, para que nós possamos realmente começar esse dia bem, alimentados da palavra. Muitas pessoas às vezes só alimentam o corpo, né? Nós temos que alimentar a nossa alma, para que nós possamos realmente ter essa saúde que Deus vem nos falar hoje. Bom dia, Jússi, bom dia, os coraçõezinhos da Jússi já subindo. Bom dia, minha querida, que gostoso. Gente, hoje eu fiz um chá de gengibre, porque olha, minha voz tá uma bênção, louvado seja Deus por essa voz, né? Minha voz de manhã, ela é bem rouca e bem grossa, não é? Tem assim um vozeirão. Mas vamos lá. Deus vem nos falar da saúde da alma e Ele diz aqui, ó: nunca tolere o mal. Somente com uma consciência limpa você pode servir-me poderosamente. Outros estão tão cientes quanto você da saúde ou enfermidade da sua alma. Raramente uma pessoa é enganada por outra a esse respeito. Você pode não saber por que uma pessoa está afastada da comunhão de Deus, mas você sabe que está. Seja diligente para manter aberta a comunicação comigo. Não permita que alguma coisa bloqueie o canal da oração. Mantenha sua alma exposta ao holofote do Espírito Santo, aos olhos oniscientes do Pai, poder redentor e purificador do sangue de Jesus. Somente então você será um vaso útil para o Senhor. E aí a autora cita a segunda carta de São Paulo a Timóteo, deixa eu verificar aqui, que diz assim: quem, portanto, se conservar puro e isento dessas doutrinas, será um utensílio nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para todo uso benéfico. Quando fala ali das controvérsias, das palavras vãs, o tempo que nós perdemos com palavras frívolas, com conversas que não vão nos levar a nada. Então, Deus fala ali das más paixões e inclusive diz assim: numa casa grande há não somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, mas uns para ocasiões finas e outros para uso ordinário. Ou seja, uso ordinário, ou seja, no dia a dia, né, o uso corriqueiro. E Deus está nos dizendo que se nós quisermos ser não utensílios de barro e de alumínio, mas utensílios nobres de ouro e de prata, nós temos que estar livres de coisas que não nos levam ao caminho de Deus, de nos desapegar de tudo, de deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que nós possamos ser esses utensílios de ouro que são usados em ocasiões especiais. Olha só que coisa linda. E também a autora cita o Salmo 26, 2, que na Bíblia Ave Maria é o 25, 2, tá? E diz assim: sondai-me, Senhor, e provai-me, escrutai meus rins e meu coração. Aqui está dizendo: sonda, Senhor, o meu coração, e Deus está dizendo exatamente isso, que meus olhos oniscientes, eu que conheço tudo, que sei tudo, eu sondo o seu coração. Então, Jennifer, bom dia, querida, bom dia. Então, o que Deus vem nos falar hoje sobre a necessidade de que nós mantenhamos a nossa alma sadia.
Mas ele está dizendo aqui justamente pela diligência que nós temos que ter, os cuidados. Eu sempre menciono aqui nas poucas coisas, porque às vezes nós ganhamos o reino dos céus ou perdemos a chance, né? Retrocedemos aí na nossa caminhada nas pequenas coisas. Talvez um grande ato, talvez uma grande coisa faça com que nós mereçamos o céu, mas nós não sabemos quando nós teremos essa oportunidade de realizar um grande feito. Quem entrou aqui, a Nil entrou, a Mara entrou também. Bom dia, minha querida, bom dia a vocês, bom dia. Então, Deus está nos dizendo aqui para não tolerar o mal nas pequenas coisas, porque às vezes nós ficamos esperando uma oportunidade de servir a Deus, aquela oportunidade grandiosa, nossa, eu vou conseguir, né, fazer um grande feito, eu vou conseguir realizar uma grande obra, que aos olhos de Deus vai ser maravilhoso. Só que talvez nós fiquemos ali nessa expectativa de uma grande coisa e no decorrer do dia nós perdemos a chance de realizar pequenas obras, pequenas boas obras, como dizia, né, Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face, que as pequenas coisas que também vão nos levar aos céus. Nós não sabemos quando nós teremos a oportunidade de realizar grandes feitos e talvez isso nunca venha. Talvez nós fiquemos aí na expectativa de ser uma pessoa, nossa, eu vou proclamar o reino de Deus para muitas pessoas, talvez eu vou realizar grandes obras e talvez isso nunca venha acontecer. Porque talvez não seja o desejo de Deus para a nossa vida. E nós temos que realizar pequenas obras todos os dias para que sim, essas obras somadas, elas vão nos santificando pouco a pouco. E aí sim, diante de Deus vai ser uma grande coisa, porque nós não sabemos o peso, né, e a medida com que Deus vai nos medir. Isso é só com Ele. Nós temos uma ideia pelo que dizem os teólogos, pelo que dizem os santos, mas nós não sabemos. Então é bom que nós tenhamos isso. Essa saúde da alma que Deus vem nos falar aqui é construída no dia a dia. E como é construída? Construída fazendo pequenos gestos, mas também deixando aqueles pequenos hábitos ruins que eu sempre menciono, gente, eu sempre falo aqui. Então Deus está nos dizendo aqui, você quer ser um vaso de ouro ou de prata, para que eu te use em grandes obras, para que eu te use poderosamente? Então deixe tudo aquilo que é frívolo, deixe tudo aquilo que é vão, deixe todas as conversas fiadas, seria mais ou menos isso, né? Deus não está dizendo isso nessa palavra, mas exatamente isso. Para de se importar com o que não tem importância para o reino de Deus. Porque talvez tenha importância para os homens, talvez tenha importância para o nosso mundo aqui, mas não tem importância diante dos olhos de Deus. E aqui ele diz, nunca tolere o mal. Ou seja, não tolerar o mal é não tolerar o mal nas pequenas coisas. Porque às vezes as pessoas falam, né, não, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa decente, mas ela tolera pequenas obras que não são do bem. Ela tolera pequenas coisas e isso também não agrada a Deus, porque não é só o grande que não agrada a Deus. Então não é porque eu não furtei uma grande quantia de dinheiro que furtar R$1 ou R$2 não vai me tornar indigno diante de Deus. Essa ação, né, essa má ação não é porque eu roubei muito ou roubei pouco, é porque eu roubei. É porque eu furtei. Não importa se eu não perdoo a pessoa porque ela me fez uma coisa muito ruim ou pouco ruim. Importa diante de Deus que eu não perdoei. Então Deus ele está dizendo aqui, não tolere o mal. E ele está falando, nunca tolere o mal. Ele não está dizendo, não tolere o mal grande ou o mal grandioso. Não, ele está dizendo, nunca tolere o mal. Nunca, nunca. Essa palavra nunca é nunca de nunca mesmo. Não é um nunca igual às vezes a gente pensa, nunca, mas assim, é só um pouquinho, né? Não, é nunca. Somente com uma consciência limpa você pode servir-me poderosamente. E aí entra esse desejo nosso, talvez, de servirmos a Deus como um vaso de ouro. Como ele diz aqui, olha só na carta de Timóteo, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Aqueles para ocasiões finas, ou seja, os de ouro, né, e de prata. E esses para o uso ordinário. E nós, será que nós estamos sendo usados para Deus, por Deus, no cotidiano? Mas nós estamos buscando ser utensílios de ouro também, para que nós possamos servir a Deus em ocasiões especiais, ou seja, nós estamos sendo preparados por Deus para também fazer uma grande obra.
Mas nós só vamos ser preparados para fazer uma grande obra se nós servirmos nas pequenas obras. Então, olha só, Deus vem preparando o nosso espírito. Deus vem colocando, é como Davi. Eu amo a passagem do rei Davi. Porque Deus foi preparando Davi para a grande batalha. Quando Deus suscitou Davi para enfrentar Golias, né, que ele ungiu, ele foi ungido, ele era o menor da casa. Mas como que Deus preparou Davi? Colocando-o em constante comunhão com Deus. Em oração, Davi era um homem de muita oração, quando era pastor. Enquanto seus irmãos estavam sendo preparados para ser soldados, né, ele era pastor. Tanto que o pai de Davi não achou que seria Davi o ungido, o escolhido. Então, Davi, ele foi preparado quando ele lutou contra leão, quando ele lutou contra o urso, mas ele foi preparado por Deus, tanto que quando ele está diante do rei e se oferece para enfrentar o Golias, ele fala: Deus venceu em meu favor. Deus venceu em meu lugar quando eu enfrentei o urso e o leão. Então Deus já vinha preparando Davi para a grande batalha. Então ele disse, e ele reconheceu o poder de Deus. Olha só a humildade de Davi. Deus já vinha me preparando. Ele venceu por mim quando lutei contra o urso e contra o leão. E agora é Deus quem vencerá no meu lugar. Eu venho aqui em nome de Deus. Tanto que ele fala isso para Golias. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Golias olha e fala assim: mandaram quem para me enfrentar, né? Uma criança, um moleque, vamos dizer assim. Não sei, não foi bem essa palavra, mas ele ri. E ele fala: mas eu não venho em meu nome, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, eu venho em nome do Rei, né, do Todo-Poderoso, que vencerá a batalha por mim, e de fato vence. A história conhecida por todos. Então Deus está nos preparando para grandes batalhas, mas nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que nós temos que prestar atenção no agir de Deus. É nas pequenas coisas que Deus está agindo em mim e em você. E Deus quer que nós nunca toleremos o mal, seja ele grande ou seja pequeno. Olha aqui o que Deus está nos dizendo. Bom dia, bom dia, bom dia, Bárbara, bom dia. Entrou mais pessoas ali também. Olha, ali entrou sim, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Olha só, raramente, olha o que Deus diz aqui. Outros, vou retroceder um pouquinho, outros estão tão cientes quanto você da saúde ou enfermidade da sua alma. Ou seja, não passa desapercebido às pessoas se nós estamos realmente sãos ou doentes na alma. Raramente uma pessoa é enganada por outra a esse respeito. Você pode não saber por que uma pessoa está afastada da comunhão de Deus, mas você sabe que está. E de fato, quando nós olhamos uma pessoa e olhamos para a vida dela, na verdade, nós vemos se aquela pessoa está buscando a Deus, está no caminho de Deus. E nós não sabemos talvez o motivo pela qual ela se afastou de Deus. Mas nós sabemos que aquela pessoa está necessitando de voltar para Deus, de se achegar a Deus. E nós temos que fazer esse exame de consciência conosco também. Será que o que eu estou fazendo está me afastando de Deus ou está me achegando a Deus? E é nas pequenas coisas. Deus está dizendo: nunca tolere o mal de forma alguma, de maneira alguma. Não existe mal que possa ser tolerado, não é porque é um mal maior ou um mal menor. E ele está dizendo aqui: seja diligente para manter aberta a comunicação comigo. Não permita que alguma coisa bloqueie o canal de oração. E que talvez hoje qual é a coisa que hoje pode estar bloqueando esse canal de oração comigo e com Deus? Porque a nossa oração, gente, ela tem que chegar aos céus, vamos dizer assim, ela tem que romper as barreiras e chegar ao coração de Deus. E quando nós não estamos em comunhão com Deus, essa oração não chega. A nossa oração talvez seja tão fria, tão vazia, tão pequena, que, vamos dizer assim, ela não chega, ela bate aqui no teto da casa e volta. Ela não transpõe barreiras. E por que essa oração nossa talvez não chegue até Deus? Não chega a tocar o coração de Deus, porque não é uma oração feita em comunhão com Deus, com propósito de melhorar. É aquela oração fria, vazia, que eu só busco a Deus na hora do desespero, e graças a Deus que buscamos, mas nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus.
deixando aquilo que nos afasta de Deus. Eu sempre cito, gente, os nossos sentimentos são coisas que nos achegam ou nos afastam de Deus. Os sentimentos, as emoções que nós temos, negativas ou positivas. As negativas nos afastam de Deus. Por quê? Porque toda emoção negativa, ela transforma num pensamento, ela vem de um pensamento negativo, ela transforma nessa emoção negativa e ela transforma talvez num comportamento negativo. Então vamos dizer assim, se eu tô com raiva de alguém ou de alguma coisa, eu vou ter um comportamento de acordo com essa raiva. Então talvez eu vá ficar emburrada, talvez eu vá xingar, talvez eu vá brigar. E isso me afasta de Deus. Então nós temos que cuidar muito dos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, porque é nessas pequenas coisas que nós percebemos se nós estamos realmente de acordo com a vontade de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, para que a nossa oração seja atendida. Não é que Deus não ouve a nossa oração, mas nós talvez não possamos receber aquilo que nós pedimos, porque nós primeiro temos que nos livrar de tudo aquilo que está nos afastando de Deus, que está fazendo com que a nossa oração seja feita de qualquer jeito, que a nossa oração seja feita, eu peço ao Pai, Pai, perdoai as minhas ofensas, né? Mas eu não perdoo quem me ofendeu. Como eu posso estar diante de Deus pedindo para que eu seja perdoada se eu não perdoei o outro? Como eu posso estar diante de Deus pedindo aquilo que é só a minha vontade? E nós oramos ali, que se faça a sua vontade, né? Assim na terra como ela é feita no céu. Será que nós realmente estamos nos colocando colocando a vontade de Deus à frente da nossa? E nós temos que aprender a rezar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu espero de coração que a minha vontade nessa situação seja feita, mas se não tiver em consonância com a vossa, Senhor, que prevaleça a sua vontade, não a minha. Então nós talvez as nossas orações no dia a dia, nós estamos ali agindo de uma forma mal, né? Agindo mal nas pequenas coisas, e nós temos que observar isso, nós temos que olhar isso. Porque olha só, o que Deus vem nos dizer aqui justamente no Salmo: sondai meu coração, Senhor, e provai-me. Então, se Deus olhar para o nosso coração hoje, se Deus sondar o meu coração, sondar o seu coração hoje, o que Ele vai encontrar? O que Deus vai encontrar? E Ele diz, não permita que alguma coisa bloqueie esse canal, mantenha a sua alma exposta, aberta, sob o holofote do Espírito Santo, os olhos oniscientes do Pai, que sabe tudo, que conhece tudo, e o poder redentor e purificador do sangue de Jesus. Quando ele diz aqui dessa saúde, dessa enfermidade, essa consciência limpa que nós temos que ter, é fazer aquele exame de consciência e confessar diante de Deus as nossas culpas. Senhor, eu não tenho agido conforme a sua vontade, me ajuda. Eu abro o meu coração e aí eu rasgo, né? Eu rasgo o meu coração diante de Deus. Senhor, eu fiz um exame de consciência e realmente não estou agindo conforme a sua vontade. E eu não estou com forças para agir. Mas me ajuda. Estou colocando as claras, né? Estou tendo uma conversa clara com o Senhor aqui nesse momento e estou desejosa de fazer a sua vontade. Mas eu ainda não sei fazer, eu não consigo fazer, porque meu coração ainda está amargurado, meu coração ainda está ferido, ainda estou com dores, ainda estou com feridas para ser curada. Então vem botar um bálsamo, né? O bálsamo de Gileade que nós falávamos outro dia em uma das lives. Vem curar, Senhor, porque eu ainda estou magoada com aquela situação. Eu ainda não perdoei como eu devia, eu ainda quero que a minha vontade seja feita ao invés da vossa, vem me ajudar. E aí nós rasgamos nosso coração, nos abrimos, não é? Diante de Deus e colocamos com toda humildade para que o sangue redentor da cruz e purifique os nossos pensamentos, purifique os nossos sentimentos, purifique os nossos comportamentos, porque Deus, Ele é justiça, mas Ele é misericórdia. Quando nós nos abrimos à graça de Deus e nos reconhecemos miseráveis, pecadores e pedimos ao seu auxílio, gente, o sangue redentor de Jesus vem sobre nós. Tem uma música lindíssima que se chama Sangue Redentor. É um negócio. Esses dias eu coloquei ela acho que umas 5 vezes, repetidamente. Deixa eu fechar a janela aqui para não fazer barulho. Repetidamente, e fiquei ajoelhada rezando naquela música, colocando-me aos pés da cruz de Jesus e pedindo para Ele, Senhor,
Cura-me, Senhor, salva-me, liberta-me, eu preciso ser purificada nesse teu sangue redentor, porque eu ainda tenho tantas falhas, eu ainda tenho tantas mazelas, eu ainda tenho tantos medos. Sim, eu tenho medo. As pessoas às vezes pensam nisso, você é tão corajosa. Não, é que eu vou com medo mesmo, mas é que, na verdade, eu não sou tão corajosa. Até porque o medo ele é bom, até um certo ponto o medo ele é bom, nos impede de fazer coisas que nós não devemos. Mas o medo não me paralisa. E não me paralisa por quê? Porque eu sou forte? Não, porque eu coloco esse medo à luz de Deus. Senhor, eu tô com receio de fazer isso, eu tô com medo de fazer isso. Né? Me dá coragem, me dá ousadia para fazer isso. Então nós colocamos, apresentamos realmente diante de Deus e nos deixamos lavar, purificar por esse seu sangue. E quando eu olho, gente, essa música, ela tem um vídeo, esse sangue redentor, tem uma que é o vídeo da paixão de Cristo e essa música vai sendo tocada com esses vídeos da paixão de Cristo. Eu coloquei esse, porque eu olhava para Jesus na cruz, eu olhava para as agruras que ele sofreu, o sofrimento dele, o sangue dele vertendo na cruz, e eu falava, Senhor, cura, cura. Teu sangue cura, Senhor. Essa música é muito linda, ela diz, ponho-me aos pés da sua cruz, desejo ser lavada por teu sangue, e ver sair das tuas chagas o sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Olha que coisa linda, essa letra é lindíssima, é maravilhosa. E eu coloquei isso em oração, eu até estava aqui, coloquei no computador, me ajoelhei aqui mesmo e comecei. E eu chorei muito, muito. E eu cheguei a ficar com o olho inchado. Porque eu pedi, Senhor, cura tudo aquilo que eu ainda não sei que precisa ser curado. Revela, Espírito Santo, aquilo que ainda em mim precisa ser curado. Todo o mal, para que eu não tolere o mal. E Deus tem nos dizendo que nunca tolere o mal de forma alguma. O mal que fazem para outras pessoas, eu tenho que ir em defesa dessa pessoa. O mal que eu faço, às vezes querendo praticar o bem e faço o mal. Porque quantas vezes, gente, e eu sempre falo dos exemplos dos meus filhos, né? Quantas vezes eu querendo praticar o bem com meus filhos, eu pratiquei o mal. Porque eu excedi na hora de corrigi-los. Eu pesei a mão, digamos assim, né? Eu pesei as palavras. Eu falei o que eu não devia. Querendo o bem, eu fiz o mal que eu não queria. Desejando o bem, eu pratiquei o mal que eu não queria. Então nós temos que olhar para isso e falar, Senhor, não foi intencional, mas eu fiz. Eu fiz, eu reconheço que eu fiz. Eu não tive essa intenção, mas eu fiz. Então me ajuda a não praticar mais esse mal que eu não quero. Porque eu desejo ser boa, mas sem querer eu pratico o mal. E não tolerar esse mal, foi só e ficar justificando, não é? Nós ficamos justificando muitas vezes os nossos erros. Mas eu fiz com boa intenção, não, mas fez. E nós temos que purificar essas nossas ações à luz do Espírito Santo, que vai nos revelar o mal que nós causamos. E perdoar o mal que nós sofremos. Gente, nunca tolere o mal, essa é a palavra de hoje. Saúde para a alma, para que nós tenhamos saúde para a alma, nunca tolere o mal. A autora já começa aqui, nunca. Eu estou repetindo várias vezes, porque é nunca. É nunca. E não tolerar o mal do outro, mas não tolerar o mal que eu faço, consciente ou inconscientemente. Porque nós temos assim um defeito realmente muito grande, de não tolerar o mal dos outros, mas o nosso nós toleramos. Aí nós colocamos panos quentes. Então nós temos que olhar, e eu amo aquele livro, O Poder da Autorresponsabilidade, é um livro que inclusive está ali um pititinho vermelhinho, que está ali atrás, daquele amarelinho. Quando eu olho as 6 leis da autorresponsabilidade, eu falo, será que realmente eu estou cumprindo essas 6 leis? Eu estou sendo uma pessoa responsável, não estou me vitimizando? Não estou falando mal do outro, estou trazendo solução para as pessoas, não estou criticando, não estou julgando. Que vem essas 6 leis da autorresponsabilidade, ela vem em consonância, ela vem ao encontro dos mandamentos de Deus. Porque não julgar, não criticar, né? Encontrar solução, ajudar. Não se fazer de vítima, mas de vencedor. Não, Senhor, eu reconheço diante de Ti a minha falta. E eu quero me perdoar, eu quero perdoar o outro. Eu quero não julgar o mal que ele fez, mas eu quero olhar para o mal que eu fiz com verdade e falar, Senhor, me ajuda. E Deus vai se agradar dessa nossa oração. Por quê? Porque nós estamos realmente colocando diante dele
tudo aquilo que é ruim em nós e que precisa ser purificado e lavado por esse sangue redentor de Jesus. Porque Deus sabe tudo, gente. Não adianta nós tentarmos esconder. Nós podemos até tentar esconder do mundo. Mas olha aqui o que Deus diz. Você pode não saber porque uma pessoa está afastada da comunhão com Deus, mas você sabe que está. Então não adianta fingir. Sabe aquela coisa, eu sou uma pessoa boa, perfeita, nossa, sou maravilhosa, sou melhor que os outros. Não sou. Geralmente, as pessoas que passam por maiores tribulações, as pessoas que mais fazem jejum e oração, são as pessoas não que fazem o jejum e oração porque são boas, elas fazem justamente porque se reconhecem pecadores e precisam da misericórdia de Deus. Então, eu sacrifico a minha carne, eu sacrifico tudo aquilo que é carnal para eu ser purificada pelo sangue de Jesus e renascer em mim, não é verdade, as virtudes, resplandecer em mim as virtudes, criar em mim virtudes, porque talvez nós tenhamos, deixado as nossas virtudes há um tempo lá escondidinha, e nós começamos a usar o nosso lado mal, porque nós temos o lado bom e o lado mal. Aquele que sobressai é o que nós alimentamos mais todos os dias. Então dentro de mim há um lado bom e um lado ruim, e se eu alimentar esse lado ruim, é isso que vai crescer. E Deus está nos dizendo que você quer ser um vaso de ouro, você quer ser um utensílio fino para ocasiões especiais, para ser poderosamente usado por mim, então se deixe purificar por esse sangue redentor, mas eu só vou te purificar se você reconhecer que você precisa de mim. Em resumo, é isso que Deus está falando. Nunca tolere o mal, nem o mal que te fizeram, nem o mal que você fez para o outro, porque às vezes nós tentamos, não tolero que me façam mal, mas eu faço mal e não reconheço o que eu fiz. Então, Senhor, eu não tenho sido boa como eu necessito ser, eu não tenho sido bom como eu necessito ser. Coloca, que o Espírito Santo me mostre aquilo que eu ainda preciso confessar, aquilo que eu preciso mudar, naquilo que eu preciso melhorar. E é nessas pequenas obras diárias que Deus vai nos transformando, nos santificando, não é? Isso, mas eu não quero ser santo. Eu quero, nossa Senhora, quero demais. Porque conforme eu for me santificando, eu tenho mais chance de entrar no céu. Agora, se eu com arrogância achar que eu não quero ser santo igual São Padre Pio, não vou ser nunca, gente. São Padre Pio, pelo amor de Deus, aquele homem foi santo em vida. E olha, Deus, eu acho que Deus assim, não tem esse plano para mim. Não tem esse plano para mim porque eu sou muito pecador, eu sou muito miserável, muito, eu preciso de muita conversão ainda, muita. São Padre Pio já praticamente era santo desde criança, porque ele já era puro, e ele se sacrificou pelas pessoas. Todas aquelas surras que São Padre Pio levava durante, quem já leu os livros, ouviu o filme do São Padre Pio, estou citando ele, mas tem outros santos também. Todas aquelas surras que o demônio dava em São Padre Pio, que nós sabemos que, isso são os relatos, era por nós. Ele, quando ele abraçava um filho espiritual, vamos dizer assim, ele sabia que no outro dia, o ministério do Padre Pio era a confissão, a Eucaristia, dentro do confessionário acontecia assim, milagres absurdos. Então, à noite ele apanhava muito do demônio, porque ele sabia que no outro dia ia ter um pecador que ia ser convertido. E as conversões aconteciam, então ele falava assim, hoje, isso narra nos livros dele, hoje, ele dizia para os irmãos dele, hoje vai ter grandes transformações, grandes conversões aqui. Aí os irmãos dele perguntavam, os frades ali, eles diziam assim, porque essa noite eu apanhei muito demônio. E tem fotos do Padre Pio, todo machucado, que ele era jogado, ele apanhava. E ele fez isso porque em sacrifício. Ele falava, Senhor, que eu pague com o meu corpo os pecados daqueles que não se converteram ainda. E ele recebeu os estigmas de Cristo. Você imagina o que é você sangrar? Ele sangrou por 50 anos as chagas de São Padre Pio. Por nós. E ele quis se sacrificar como Jesus. Mas ele se achava tão pobre, tão miserável. São Padre Pio é um dos santos que eu mais admiro. Pela humildade, pela simplicidade, pela persistência. Ele sofreu a via crucis junto com Jesus. E nós, às vezes, eu falo por mim, gente, um pequeno sofrimento parece que é o fim do mundo, Então nós precisamos deixar, não tolerar nunca esse mal.
Padre Pio gostava demais dele porque ele era bocudo, italiano, né? Então ele falava rasgado mesmo. Então ele não tolerava o mal. Ele não suportava. E foi um grande santo, que eu peço a ele todo dia, São Padre Pio, venha me ajudar. Venha interceder junto a Deus por mim, para que eu me santifique todos os dias. Mas tem dia que é pesado. Então seja diligente, que nós sejamos diligentes, que nós nunca toleremos o mal, nem o mal que fazem a outros, nem o mal que nós fazemos. Aos outros é nós mesmos, porque muitas vezes nós nos prejudicamos. Nós fazemos o mal pela má palavra. Nós praguejamos contra a nossa própria vida. Da nossa boca, às vezes, saem palavras de maldição para os outros e para a nossa própria vida. Então, que nós não toleremos esse mal, para que nós possamos ter essa saúde da alma que a autora diz aqui. Seja diligente. Eu vou finalizar repetindo aqui. Mantenha sua alma exposta ao holofote do Espírito Santo, aos olhos oniscientes do Pai e ao poder redentor e purificador do sangue de Jesus. Somente então você será um vaso útil para o Senhor. Deus quer nos usar, mas Ele espera que nós, nas pequenas obras, nas pequenas coisas, queiramos nos tornar esse vaso útil nas mãos do oleiro, que é o próprio Deus. Que o seu dia seja de muita bênção, de muita luz, de muita paz, e que o Espírito Santo coloque essa luz, esse holofote, sobre os seus erros e os meus erros, para que nós possamos verificar aonde que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos melhorar. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família, abençoe você grandemente. Beijão!